Graça e paz, amados. Essa semana inicia, nós estamos no 28º dia da nossa campanha e tenho certeza que você está sendo abençoado com os nossos devocionais. Eu gostaria de pedir você que se inscrevesse em nosso canal e nos abençoasse. Deixe o seu like também, amém? E o tema de hoje é brilhe a sua luz, ser testemunho de vida. Brilhe sua luz. Deixe ser testemunho de vida. Nós vamos ler a palavra do Senhor em Mateus 5,16, que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifique o Pai de vocês, que estais no céu. Mateus capítulo 5, versículo 16. Veja bem, as bem-aventuranças, como são geralmente chamadas, são descrições numa forma exclamativa das quais que devem ser encontradas na vida dos que são chamados discípulos de Jesus. Das características de um verdadeiro discípulo de Jesus é ser luz e continua sendo uma delas, sabe? Uma vez consciente da nossa identidade, entenderemos melhor o propósito da nossa existência e sobre a nossa missão ao longo da nossa vida. Então, antes de sair por aí pregando a Cristo e fazendo discípulos, precisamos arrumar a casa. Que casa? Não a casa onde moramos, falando a nossa casa. Ser luz, dar testemunho, mostrar coerência entre os nossos ensinamentos e a nossa vida. Várias décadas depois, por volta do ano 67 depois de Cristo, Pedro faz reverberar esses ensinamentos ao relacionar a identidade e missão, mostrando que somos raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com um propósito. Sabe qual o propósito? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso está em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Isso quer dizer que a nossa identidade, que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Isso está associado com a nossa missão. Missão de quê? De proclamar as verdades daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Glória a Deus! Quando a nossa identidade, a nossa missão estão bem associadas, pelo menos duas coisas acontecem na nossa vida. Pessoas são impactadas a Deus e Deus é glorificado. Primeira coisa, pessoas são impactadas. O apóstolo Paulo, ele praticava o discipulado como estilo de vida. Ele diz aos coríntios o seguinte: tornem-se meus imitadores, como eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11, 1. Aos cristãos de Filipos, ele disse: irmãos, sejam unidos a meu exemplo e observem os que vivem de acordo com os padrões que lhes apresentamos. Filipenses capítulo 3, versículo 17. E ainda ele diz aos Tessalonicenses: pois vocês mesmos sabem que devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente quando estivemos entre vocês. Segundo Tessalonicenses 2, versículo 7. Veja bem, quando vivemos na luz, nós mostramos ao mundo que a pureza é oposta à depravação. A verdade é oposta à mentira. O conhecimento é oposta à ignorância. A revelação e presença divinas são opostas à reprovação e abandono de Deus. Aquele a quem Paulo imitava deixou metáfora clara. Como discípulos devemos fazer refletir o quê? Boas obras, as nossas boas obras. Tudo que fazemos, tudo que somos, tudo que fazemos, para que os homens vejam essa luz em nós, em todos os lugares, onde nossa influência seja o que? Sentida, e a nossa luz plenamente manifesta a outros.
voar para o invisível é negar o chamado. Uma comunidade de Jesus que tenta se esconder deixou de seguir. Ou seja, existem muitos cristãos aí 007, tá? Ninguém sabe que ele é cristão, somente os irmãos da igreja. Porém, existem também aqueles que sabem que é cristão, mas a pessoa não dá um bom testemunho de cristão. Ou seja, as obras são infrutíferas, ele não está dando a luz, o sal, aquele sal para temperar, a luz para iluminar as trevas. Nós precisamos refletir sobre isso. Antes de sair fazendo discípulos, eu preciso ser discípulo do Senhor verdadeiramente. Segundo lugar, Deus é glorificado. É verdade que ser luz pode provocar ódio, pode provocar perseguição. Todo discípulo do Senhor Jesus foi perseguido, porque isso provoca ódio, isso provoca perseguição. Mas isso não é um motivo para se esconder à luz dos outros. Isso não é motivo para ser um crente 007, pois ela é um meio pelo qual eles podem vir a glorificar o Pai, ver as suas obras, ver a sua vida e glorificar o Pai. Olha como aquele irmão é abençoado, olha como aquele irmão vive, glória a Deus, ele é parecido com Jesus. E quando vivemos e trabalhamos em lugares onde a nossa influência é sentida e a nossa luz é manifesta a outros, não para na nossa própria glorificação, mas daquele que nos chamou das trevas para a luz. Nós não seremos glorificados, mas o Pai que habita em nós, Ele será glorificado. Muitos verão a luz da verdadeira bondade em nossas vidas, a bondade cristã sendo expressa em atos reais de gentileza, de serviço, e aí, consequentemente, serão levados a dar honra, glória e louvor a Deus. Se quisermos fazer novos discípulos e glorificar a Deus, precisamos lembrar todos os dias que o ser vem antes do fazer. Hoje é o tempo oportuno para expressar a nossa fé com o nosso testemunho, para que assim brilhe e resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que sejam as suas obras, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estais no céu. E eu chamo a sua atenção aqui hoje. Que tal fazermos da canção do Senhor Formoso És, a nossa oração para que a nossa identidade e missão sejam bem alinhadas? E a gente fala assim: Pai, acende a chama, Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, vem brilhar, vem resplandecer o primeiro amor. Amados, que essa seja a oração, que essa seja a sua oração, que volte ao primeiro amor, que sua prática possa ser verdadeiramente com aquilo que você prega, com aquilo que você acredita, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe nesse momento devocional, nessa mais uma semana de bênção de palavra, em nome de Jesus. Fique com Deus, até amanhã.